Pra você saber se você é amigo mesmo de um cara, se um cara é amigo teu de verdade, de coração, você tem que fazer o seguinte questionamento. Se a gente fosse gay, a gente casaria? Mano, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte. O que você acha sobre a dificuldade que, no geral, os homens têm em ter assuntos mais profundos e se abrir com alguém, de verdade? Cara, assim, nunca parei pra pensar muito no que os outros caras faziam, né? Só falava assim, principalmente sobre o que me fazia sentir bem ou não, e era só, então foda-se os outros, né? Só que claro que conforme você vai vivendo, né, você vai descobrindo que, tipo, problemas de insegurança que as pessoas têm, você enxerga que isso é uma questão muito própria, querendo ou não, do seu sexo, né? Sim. Inevitavelmente. E isso depende do que, né? Por exemplo, recentemente, né, tava vendo muito sobre as paradas do cara, por exemplo, na internet. O que eu percebo assim, hoje atualmente uma mulher posta qualquer coisa, o cara vai lá reclamar, cara, de alguma coisa. Aí eu falei, pô, se fosse comigo eu ia ficar meio puto também, ó, tá ligado? Como, velho? Eu ia ficar puto também, eu entendo as pessoas ficar meio puta, pô. Pô, tu faz qualquer coisa, os outros enchem o saco, mano. Existe uma questão também, eu lembro que os caras eles argumentam, por exemplo, que existe uma questão também, tipo, de filosófico, proposital, eu acho que pra justificar a raiva. Tipo assim, então no Trends tava meio que vendo essas porra, né? Eu tava falando até com minha namorada, a Larissa, a Larissa falou assim, mano, que ela tava com raiva, né? Tipo, dos homens, porque, tipo assim, ela tava no Instagram, aí o cara foi lá e mandou mensagem pra ela assim, eu quero te chupar até a sua perna tremer. A primeira coisa que o cara disse foi isso. Mano, eu achei engraçado. Eu falei, pô, eu tô suave então. Eu tô muito suave. Falei assim, porque normalmente. Esse é o nível de cara que tá chegando, né? Eu falei, tá fácil pra mim, mano, porque não é possível. Mano, pode crer. Porque literalmente, pelo menos até hoje, né? Eu vou lá, converso tranquilo e acabou. Aí eu já preciso sair com ela. Porque, pô, a pessoa tá tão ruim, mano. Tá tão ruim. Coisinha que aparece. Mano. Eu só literalmente ser decente e acabou, cara. Já consigo conquistar a garota. No mínimo, pelo menos 50% foi feito. O resto agora é só saber se bate as ideias. As ideias, exatamente. Pode crer. E eu acho que acontece bastante que o problema, primeiro assim, como a gente é criado, obviamente, tanto que assim, eu acho que o que as mulheres normalmente tendem a reclamar, por exemplo, e existe uma cobrança feminina, eu entendo, só que isso também, entre aspas, é bom, como o homem também eu acho que é bom, o fato deles meio que se permitir ser livre, eu acho que isso é bom pra gente, e também ruim também, a liberdade faz com que você tenha confiança de si mesmo, você pode testar que o que você sente é importante, e faz com que você, assim, não, foda-se o mundo, o importante é eu. É claro que dentro do nosso próprio arquétipo existem pressões também, só que em outros aspectos, principalmente financeiro, e também sempre ser melhor que todo mundo, precisa ser melhor o cara, você tem que ser o cara, você tem que ganhar dinheiro, e esse dinheiro vai te atrair a melhor vida e as melhores mulheres, né? Então tem esses aspectos negativos, mas de confiança, em teoria, tem. Qual consequência ruim também dessa mesma confiança? É que se você não tiver confiança, você não é um homem, então você se fudeu. Você é um cara que nem sequer é considerado homem. Até a sua sexualidade é questionável, né? Pô, se eu não sou cara foda, se eu não sou... então eu não sou homem, tá ligado? Tem esse problema. Então existe um questionamento que o drag mais jovem e tudo mais, era um questionamento também de quem eu sou. Eu acho que esse questionamento de quem eu sou, de como, se eu sou, que tipo de homem eu sou, tipo assim, o que define um homem? Eu lembro que eu fiz esse questionamento. Então eu tenho que ser isso aqui pra ser homem. Só que aí eu lembro até de histórias mais antigas, tipo assim, porra, mas o cara da Grécia não era desse jeito. Tipo assim, vai fazer o cara das tribos tribais, vai ser não trouxe a cabeça de um leão, ou de um leopardo, alguma coisa assim. Então, tipo, principalmente eu lembro do George Martin falava, né? O cara fala assim, você só é um homem de verdade porque você matou a primeira pessoa. Mas eu nunca matei ninguém, então tipo, eu não sou um homem, então. Aí os caras falam assim, não, um homem de verdade na minha época, hoje todos os caras são tudo viados, sei lá, porra, não tem nada a ver. Então, todos os homens aqui somos gays, tecnicamente. Mas então, será que é uma questão histórica essa coisa de a geração anterior sempre pressionar de alguma forma a geração futura? Não, mas isso aí sempre pode ser. Então, mas o que eu tô falando, é uma questão histórica desde sempre. Desde que o homem é homem. Nossa, eu lembro que tem uma discussão de Platão, mano. Ele falava que a geração, o quê? Essa geração é preguiçosa, não respeita os mais velhos e nem a tradição e a moral. Mano, é a mesma coisa que falando hoje. É a mesma coisa, é muito da hora, cara. Mesma coisa, mesma parada, cara. Mesma parada. Não muda porra nenhuma, mano. Será 1000 anos atrás? 2000 anos atrás? Aí 2000 anos atrás, cara. Até no livro lá, o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele fala, os jovens vão estar fazendo o quê? Vão estar se revoltando contra o status quo no momento e se rebelando, achando ridículo
pelas tradições. É uma questão tipo de animal. Os macacos estão fazendo isso. É sempre uma questão muito do próprio ser, da própria natureza. Pode falar, que depois eu... Por exemplo, quando a gente é criança, a gente não se vê nem como ser humano primeiro. A gente tá se adequando ao ser humano. Como muito criança, tipo uns 3 anos, eu acho, não sei, tem uma idade em que a gente descobre, a criança vai descobrir que ela tem consciência que é um ser. Ela descobre que é um ser. Eu lembro que tinha até o efeito do espelho na pedagogia, que eles usam assim, elas colocam uma criança no espelho e pede para ela apontar, por exemplo, onde está a flor, onde está o chapéu. E a criança está usando o laço ou o chapéu. Se a criança apontar, significa que ela não tem consciência de si. Se ela tocar, é porque ela tem consciência que aquela criança que ela tá vendo no espelho é ela mesma. Caralho, mano, que aí você descobre que a criança ela tá tendo consciência de si própria. Caraca, é da hora. Então é uma interação que você está tendo ali de consciência social, que existe uma criança que é mais legal, você não entende muito bem. Criança te fazendo ter preconceito, criança é o ser mais preconceituoso do mundo, cara. Pode crer. A criança é cruel, cara. Normalmente é pior porque ela é muito sincera. Inclusive, ela é extremamente sincera. E ela reproduz muito bem o que os seus pais dizem. Então, se o seu pai for um filho da puta, ser racista, ela vai ser também, tá ligado? Ela não vai entender porque ela tá replicando. Aí, quando a gente é adolescente, a gente acha que agora a gente entendeu socialmente. Mano, agora eu entendi o mundo. Na verdade, você tá só um merda. Só que você agora... saiu da infância e tá indo pra uma fase onde o mundo começa a descobrir que o mundo é merda. Agora você tem mais consciência, então você não vai ser totalmente sincero com as pessoas, mas ao mesmo tempo você vai ter medo de ser julgado e tem medo de estar sempre julgando os outros também. Então, tipo assim, você tem uma insegurança que, não, por exemplo, com 13 anos, 12 anos, todo mundo transou. Não, já comi um monte de gente, todo garoto diz que já comeu meio mundo. Ninguém quer admitir pra si próprio, nem pra ninguém que é virgem, porque pra ele a virgindade é uma coisa ruim. Eu acho que assim também, depois que a gente vai pra faculdade, a gente aprende a primeira matéria, você explode a cabeça e fala assim, agora eu entendo o mundo de verdade. De novo essa porcaria, cara. A gente é muito burro. Você teve essa sensação? Eu tenho. Pra mim, os adolescentes ser tudo revolucionário em todos os sentidos, tanto direita quanto esquerda, é um efeito natural do cara sair da escola ruim e ir pra faculdade onde tá um pouco acima de conhecimento, algo mais profundo. Você vai explodir sua cabeça, é inevitável. Tanto eu acho que tem liberais demais e tanto que tem comunistas demais, porque na escola a gente não teve economia liberal, coisas tipo assim, entender a base complexa da história desse sistema. Tem o marxismo de verdade, a gente aprendeu meia bunda. Então você só sabe que uma coisa é ruim, outra coisa é ruim. Aí você vai lá ler um livro e você concorda com várias coisas que o Marx disse. Aí você fala, porra, esse cara não tá errado. Agora o mundo abriu, entendeu? Só que não é meio assim. O mundo é muito mais complexo do que isso. Tanto que tem um nome pra isso, que eu não lembro qual era, que era a curva de alguma coisa. Adquire um pouco de conhecimento e fala assim, cara, agora eu sei tudo sobre isso. Só que quanto mais você estuda, aquela régua cai. Aí depois vai subir de novo, e você fala, nossa, eu sou um idiota, não sei porra nenhuma. Depois vai subir um pouco e manter estável ali, tá ligado? Você vai entender ali que é coisa mais lá embaixo. Eu ia te perguntar uma coisa. Esse bagulho da geração posterior sempre querer meio que se voltar contra a geração antecessor, não é algo primordial para a evolução humana, de alguma forma? Ou não foi algo primordial para a evolução humana? De alguma forma, essa rebeldia vem de uma vontade de mudar algo que existe atualmente. Ou seja, se não existisse essa contra-ideologia, talvez todo mundo ia aceitar o mundo como é assim que nascesse e já era. Não que não existam pessoas desse tipo, porque tem pessoas que nascem e morrem achando que o mundo nunca vai mudar e vai ser do jeito que elas... Porque pra elas parece que o mundo começa quando elas nasceram e vai acabar quando elas morrer, tá ligado? Mas desde que uma maioria se mostre contrária, entre aspas, à geração anterior, eu acho que o mundo tende a evoluir. Não sei se pra bom, se pra melhor ou se pra pior, tá ligado? Mas pra algum lugar ele evolui, tá ligado? A parada foda, antes eu achava que sim, existia essa relação normal, porque assim, a pessoa mais velha já cansou, já viu coisas que funcionam, já foi ser revolucionária, já mudou coisas, entender alguns aspectos. Digamos assim, o pai ele se revoltou contra o sistema ali de alguma forma, seja de qualquer tipo, desde uma tribo, por exemplo. Eu acho que a melhor forma de caçar é desse jeito. E muitas dessas ideias podem ter revolucionado e ajudado a caçar realmente. Depois ele tentou mudar mais ou não e ver o que deu certo e o que não deu certo, e ele mantém, o melhor sistema de caça é esse jeito. Aí veio o mais novo e fala assim, não, tem essa forma de fazer papapá. Você não quer dar o trabalho porque você já entendeu que existe muito risco a se perder em novas mudanças, né? Mas aí você já tá mais velho. E o mais novo não, o moço tá sempre querendo mudar. Qual o problema de hoje? Antigamente você vivia em grupos muito pequenos, socialmente a gente tava numa cidade, beleza, só que a informação não era tão grande. Hoje com a internet, mano, fudeu porque agora o jovem, seja um
revolucionário, ou seja, o conservador, o cara conservador, por exemplo, ele tá querendo participar do grupo daquilo moralmente correto para ele. E para ele tá sendo revolucionário, porque ele tá, na realidade, ele tá lutando contra algum mal. Então, para ele, ele é revolucionário também, nesse sentido. Se não existisse a internet, essa percepção de evolução e revolta continuasse. Mas eu acho que a internet isso piorou. Ele se tornou mais conflituoso, na verdade. Agora existe mais conflito, né? Agora é sempre a preservação contra o ataque, ou qualquer coisa do tipo. Né? Mano, é que as pessoas no geral ainda não aprenderam. As pessoas ainda não aprenderam a lidar com com essa caralhada de informação que elas são bombardeadas há 20 e tantos anos. Desde então. A gente não se adaptou ainda, mano, tá ligado? E então, é muita informação, mano. Muita informação. A gente vê, mano, nem o nosso cérebro consegue processar a quantidade de rosto diferente que a gente vê por dia. Porque a gente vê, sei lá quantos mil rostos no Instagram, mas há pouco tempo atrás a gente vê, sei lá, 50 rostos na vida, se pá, tá ligado? Não, então talvez não muito, depende. Não, tipo 50 rostos que você fosse gravar mesmo, tá ligado? Não 50 rostos aleatórios na rua e tal. É verdade. Tá ligado? 50 rostos que... Acho que hoje, assim... E eu não tenho 50, acho que eu tenho 50, tem que contar. Não, mas por exemplo, se eu pudesse desenhar, não acho que eu conseguiria desenhar todos os rostos que eu conheço, cara. Se eu parece pra pensar assim, eu não tenho certeza do rosto da minha prima, porque ela morreu no caso, né? Eu não lembro muito bem do rosto dela, preciso de uma foto pra lembrar, mano. Então, tipo assim, realmente, cara, eu consigo lembrar da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, que são muito próximos pra mim, de alguns seus e tudo mais, mas não sei se bate 50 não, cara, realmente, eu acho que não. Nossa, eu acho que depois dos 30, eu acho que 20, olha lá. 50 é muito mesmo, mano. É muito acho que é 20 e 30 no máximo. É, cara. É claro que também não existe memória fotográfica, né? Então, tipo assim, querendo ou não, o desenhista ainda precisa de um norte ali pra ter detalhes, né? É muito difícil manter detalhes na cabeça. Mas realmente, não acho que a gente vai se adaptar à internet. A tecnologia evolui muito rápido pra gente conseguir adaptar. É impossível. O cérebro não consegue. A única forma de a gente conseguir se adaptar a ela é quando a tecnologia virar tecnologia biológica. Quando os caras começarem a gente colocar, mudar o nosso cérebro. Aí, beleza. Naturalmente, eu acho que é impossível. Então, tipo assim, a gente vai se lascar muito, principalmente com a IA agora. Eu vou lá e escrevo alguma coisa pra ela fazer alguma coisa por mim. E eu sei que a evolução natural é se tornar mais fácil ainda. Ou seja, é simplesmente conversar com ela e resolver. Mano, meu irmão, fudeu. Inclusive, na Alemanha já tem o puteiro de bonecas, você já viu? Tipo, eu tenho um puteiro na Alemanha lá que os caras viram que é de boneca só. E tecnológico, ou seja, são IAs ali com conversa. Agora fala assim, daqui a pouco a gente tá vendendo uma esposa pra você, tá vendendo um namorado pra você. Não, a porra do bebê reborn agora, mano. Oh, verdade, cara. Nossa, nada a ver esse bagulho, velho. Não, assim, quando apareceu, eu lembro que eu achei até engraçado os caras falando, não, eu pego remorne, um bagulho do capitalismo lá, sei lá, vendendo uma solução pra um problema psicológico. Eu não acho que é isso. Eu acho que os caras do Bebê Reborn só queriam vender bonecas pra pessoas, cara. Primeiramente, né? Só que aí vocês acharam... Eu acho que o Theo ficava, caramba, mas a gente entrou numa parada séria. Os adultos estão querendo comprar. Os caras focaram nas crianças, mano, e pegaram os adultos, tá ligado? Coisa bem bizarra. Verdade, quanto que isso custa? Eu não sei quanto. Agora deve estar caro pra cacete. Deve ser uma cara pra caramba, mano. Devia ser caro, agora deve estar mais ainda, mano. Eu nem julgo, eu só acho curioso. Cai naquilo, né, que a gente tava falando aí. Tipo assim, eu só falo que... que eu penso isso, eu falo, velho, até onde vai será, tá ligado? Isso. Qual será a próxima bizarrice que você contemplando, tá ligado? Eu lembro uma vez no podcast, o Afonso Solano tava falando assim, eu tava com dificuldade de conversar se turmar ali com a família, tava com a namorada dele e tudo mais, né? Aí eles estavam conversando e falou assim, pra ele tava chato a conversa, né? Tava falando tipo coisas meio de mais velho, aí ele chegou lá e falou assim, ele estava falando sobre jovens, aí ele chegou assim e falou assim, eu acho que os jovens vão pintar os dentes. Porque assim, eles já fazem muita coisa. Então a última coisa que pode fazer é pintar os dentes, porque os dentes são brancos. E realmente teve uma época que eu vi que tava pintando os dentes mesmo, tá ligado? Se você pegar lá aquele prótese... prótese. É isso aí, mano. Você tira os dentes pra colocar mais outros dentes. Você serra os dentes, fica um dente de tubarão pequenininho feio, velho. É horrível. O jovem mudar é natural porque é aquela parada de identificação. Você era criança, você não tinha uma identidade. Quando você é adolescente, você literalmente sabe que agora você é um ser humano, que você se enquadra na sociedade, só que você não consegue se diferenciar dos outros. Então você quer alguma coisa que te separe daquilo lá. Tipo, eu não sou igual aos outros, mesmo que isso não seja de forma física, de roupa, mas seja de pensamento pelo menos. Eu sou diferente dos outros porque eu penso diferente. Eu sou diferente. Por isso que, inclusive, os jovens agora com a internet acaba se tornando ruim, porque eles vão entrar em grupos extremamente machistas, neonazistas, sei lá o que. Então, eu acho muito questionável, tá ligado? Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer.
não sei se vai manter sempre assim, porque não vai mudar, a nossa natureza vai continuar. Então, aí eu fico questionando um pouco mesmo o conceito da liberdade. Tipo assim, eu acho talvez a liberdade não seja tão bom a ponto de a gente querer que todo mundo fale o que quer, seja anônimo. Eu acho que eu preferia talvez, aí nesse sentido, talvez eu preferia um pouco da China mesmo. Eu faço, quer ter rede social? Não que ela faça, eu não sei se ela faz isso. Eu falo assim, mano, tá com seu CPF aí e tudo mais, você tem uma conta. Não existe, eu concordo, mano. Não existe anonimato. Sabe por quê? Porque eu fico bem puto que eu tô discutindo na internet e normalmente é 100%. Normalmente é 100%? Não vou dizer 100%. 99% dos casos, uma grande parte deles, eu tô discutindo uma coisa, aí o cara vai lá, o cara me xinga com a porcaria de uma foto de um anime, onde o cara não tem nem o nome dele real, vira até um ad-hominem. Pessoal, como que eu posso discutir com você, sendo que você não tem nem coragem de colocar seu rosto de verdade? Então, pra mim, existem duas perguntas. Você não quer, você sabe que seu rosto expõe quem você é como ser humano, e você não quer atar com as consequências prováveis disso acontecer. Não, você não quer que as pessoas saibam o que é você falando. Existe a segunda, que é tipo, você não tem autoestima suficiente, você não acha que é bonito o suficiente, inclusive você usa isso como argumento pra poder discutir com as pessoas, ou que as pessoas vão desvalidar por sua aparência. Ou pior, você sabe que é um grande filho da puta, aquilo que você faz é errado, e você quer o direito de falar que você é errado sem sofrer as consequências, né? Então é meio foda. Tipo, e não só isso, as pessoas não conseguem argumentar favoravelmente. Mano, o cara pode ser tão bosta. Eu lembro de uma mulher que falou assim que ela terminou, tava conversando com o meu ex-marido, e meu ex-marido falou pra mim que pagou a minha seguro do carro desse ano. Eu nem precisava, porque a gente já tinha se separado, mas a gente mantinha amizade ali. Daí os caras vão comentar: nossa, que otário, sei lá, o cara tá pagando uma coisa pra uma mulher que tá dando pro outro, sei lá o quê, viu? O homem só presta quando oferece alguma coisa. Ninguém é capaz de dar um comentário construtivo, né, velho? Isso, o cara fala assim, ela tá dando pra outro. Pô, você sabe? Viu o outro? O cara fala assim, pelo jeito, quem terminou foi você. É uma pré-julgação. Você não sabe da informação. Você quer acreditar nisso. Você quer acreditar. Mas isso aí é muita insegurança, velho. É insegurança pra caramba. É muita insegurança. A ponto de você construir uma mentira pra si próprio. Pra se enganar, velho. Olha que nível de perversidade consigo próprio, tá ligado? Mas aí que tá, mano. Eu acho que no começo, pelo menos nos primórdios, a tendência é que a sociedade, da forma como ela foi construída, ensine a gente que isso é o certo, tá ligado? É igual aquilo que a gente tava falando antes, sobre o julgamento, o pré-julgamento e sobre o que é certo, tá ligado? Que tá automatizado na nossa cabeça que o julgamento, quando você é uma pessoa, você vai ter preconceito e tal, você tem que racionalizar aquilo e falar que tá errado pra você mesmo. E a mesma coisa é isso daí, mano, tá ligado? A sociedade tentando ensinar que, ó, o cara não pode ser quem ele é, não pode ter o que ele tem. Se ele tiver mais que você tá errado, você tem que construir uma mentira e uma desculpa pra se convencer de que você só não teve a sorte ainda, ou algo assim, tá ligado? E aí, mano, constrói essa insegurança desde a raiz, velho. E pra quebrar essa raiz, mano. Aí que tá, né? Arrancar o mal pela raiz, né? Exatamente. Esse é um dos sentidos, tá ligado? Tanto que eu falei assim, inclusive, era algo assim que eu falei, mano, se eu estivesse na sala de psicologia, talvez as pessoas me matassem. Nesse sentido, assim, masculino, beleza, as mulheres iam concordar comigo, todo mundo ia me pagar o boquete pra mim, só que o caralho. Só que existe uma outra coisa que eu falei, e existe uma culpa feminina nisso. As mulheres concordam com isso. Elas concordam com isso em que sentido? O meu namorado não pode sair com outros garotos. A única amiga que o meu namorado pode ter sou eu. Isso é uma forma de se alegar que um homem não pode ter um relacionamento com nenhuma relação que não seja sexual com outra mulher. Então ela não quer que isso mude. Elas não querem que isso mude. Então isso é um alimento. Inclusive, isso é um alimento, de verdade. Inclusive, a adolescência mostra isso, né? Que pergunta, seu pai tem amigas? Ela fala assim, não, meu pai não ama minha mãe. Mas ele fala assim, mas o que isso tem a ver? Eu perguntei se ela tem amigas, não que ela tinha amantes. Fala assim, não, porque, tipo assim, um homem não pode ter amigas. Pode crer, é verdade mesmo. Exatamente. Aí o garoto faz isso, pra ele não fazia sentido. Por quê? Porque ele só via a mulher como uma relação sexual. Então isso é uma coisa também alimentada pelas mulheres também. Essa é uma das coisas, velho, que mais divide águas quando você vai escolher com quem se relacionar, tá ligado? Principalmente se você tem essa visão de... Nossa, é verdade. A visão contrária, a visão não possessiva. A visão do amor como ele é e não amor romântico. Então, eu acho que isso vai ser o maior problema. Porque se você tiver essa visão e a mina tiver for totalmente contrária, é impossível, mano, praticamente dar certo. É impossível, mano. Por mais que ela goste de você, ela vai e você ficar também muito pode gostar dela. Eu posso gostar muito, mas ela vai ficar... Você sabe que isso vai ser um entrave. Vai ser um entrave, exatamente. A não ser que ela se disponha muito a mudar, mas assim, se é uma coisa construída do início, velho... Isso. Eu lembro, tanto que inclusive... Da raiz, velho, é difícil arrancar a raiz, mano. Isso. Inclusive com a Larissa, eu falei,
do jeito que a Larissa falava, e eu também concordei, falei assim, é provável que eu tivesse conhecido você uns 2 anos antes e ela não estivesse namorando, eu nunca ia namorar a Larissa, porque a Larissa também concordava com essas coisas. Então, ela traiu ela e ela foi, passou psicóloga e tudo mais. Aí a psicóloga dela, que inclusive eu acho que eu gostaria muito de passar sessões com ela, porque ela dá tapa, né? Então ela tava sempre, ela desconstruiu isso dentro da própria Larissa. E a Larissa começou a questionar também essas coisas. E aí, quando eu conheci ela, já era uma parte que ela estava questionando já o que era a relação, o que é realmente homem, ciúmes, essas coisas, já estava questionando e é uma pessoa que sempre questionou. Também o motivo da qual faz eu gostar dela, né, e tudo mais. Justamente por ser uma pessoa que eu preciso de alguém que me questione também. Tanto que eu tinha falado dela, eu preciso que você não concorde comigo, eu não quero uma namorada que concorde comigo, eu preciso que você discorde de mim, se estiver errado, a gente vai discutir, vai debater, argumentar, e é isso aí. Essa é a parada que eu quero, tá ligado? Porque eu não confio em mim. Preciso que alguém esteja remando contra mim pra caso eu esteja errado. Pra te estimular o questionamento também, mano. Pra me estimular. Importantíssimo isso. Eu sei que ela gosta muito disso, inclusive ela alega que foi o principal motivo foi também isso por ele ter gostado de mim. Do fato dela ter escolhido um cara que foi buscar ela de Ferrari e eu que fui de chinelo. Já aconteceu isso, né? Uma história dessa, mais ou menos, ou não? O quê? Que ela saiu com um cara que tinha um carrão? Não, sim, ela falou, o cara veio buscar ela de Ferrari. Nossa. Só que ela não ficou com ela, ficou comigo, porque eu não tinha nada. Eu fui do jeito que nem você nunca me viu, que era de chinelo, camisa de time e short, cara. Eu nunca fui. Eu nunca saí desse jeito, cara. Eu fui sair com ela com a pior maneira. E era uma época que o cabelo tava grande, eu tava com preguiça de lavar o cabelo, cara. Porque tava muito desidratado, mano. Nossa, tava seco. Tava seco, nossa. Tava... Mano, se tem álcool, isso aqui é muito leve. Por isso que eu não tô bebendo álcool, ou seja, é pra não sentir alguma coisa. Então, eu também não, velho. Eu não sei se meu paladar tá muito sensível ou mais que o seu. Mas então. você pode beber álcool? Eu posso, na verdade, mas só que eu quero mesmo. Ah, tá. Por isso que eu falei, mano, essa é a parte da hora. Eu acho que... Eu gosto do papo com a Larissa e tudo mais, eu acho que a gente tem, eu sei que ela gosta também, a gente conversa bastante sobre várias coisas e eu acho que essa parte que me satisfaz. Literalmente, mano, às vezes a gente discute sério, tipo, de brigar, assim, vai discutir mesmo. Depois que a gente termina, mano, a gente vai transar, mano, porque parece que você tá muito conectado, caralho, mano, isso dá tesão, mano, tá ligado? É verdade, mano. Conexão, né, mano? É diferente, é uma forma de fazer conexão, velho. Se você parar pra pensar, mano, esse é um dos pontos mais importantes, eu acho, de você analisar no relacionamento, pensando a longo prazo, porque, sim, mano, em algum momento você não vai ter como transar mais, você não vai querer sair mais com a pessoa, porque você já tá cansado, velho, tudo corudo. Só vai sobrar vocês dois, velho, corcunda, andando na casa, tendo que aguentar um outro o dia inteiro, falando com um com o outro. Exatamente. Se for chato, mano... Exatamente. Eu acho que nem te falar isso, né? Você escolhe a esposa baseado naquilo que você conversaria com ela com o resto da sua vida, né? Isso é o que você escolhe pra a esposa. Eu concordo totalmente com você, tá ligado? Ou não só a esposa, qualquer pessoa que você querer manter o relacionamento até o final, tá ligado? Um relacionamento saudável, inclusive até amigos. Amizade, tá ligado? Eu não sei o quanto eu conseguiria ter de amizade com meus amigos, por exemplo, se eu vou falar só sobre um assunto, né? Que inclusive uma hora o assunto acaba. E já aconteceu já de conversar com... eu gostar do cara por um assunto, conversar com o cara só sobre aquele assunto. Naquele assunto é muito legal, só que chega um momento que a gente não consegue conversar, né, sobre outras coisas. Lá no trabalho eu sinto assim que não consigo falar sobre tudo, mas eu ainda sempre tô comentando sobre algumas coisas, induzindo os caras a conversar comigo sobre essas coisas. Mas eu tenho muita dificuldade de conversar com gente mais velha, porque o cara mais velho vai falar futebol ou vai falar de... Eu acho que depende, mano, isso daí. Eu tive um pouco essa ideia também, mas recentemente eu tive umas experiências de conversar com gente bem mais velha que eu, tá ligado? Mas assim, ser um papo legal, óbvio que assim, um pouco limitado, né? Porque é uma diferença de geração de muitos anos, velho. Então não tem como querer ter uma conversa igual, tá ligado? Mas dá pra você, dependendo se você mais ou menos enxergar ali o que o cara gosta. Às vezes vocês estão no mesmo contexto, sei lá, vocês estão no museu. Você pode conversar sobre aquela arte, de repente entrar num monte de assunto que o cara sabe, que você sabe também. Geralmente é um bagulho mais lixado, tá ligado? Mas dá. Só que eu entendo também que tem esses cucuruto aí que só vai falar de futebol de manhã pelada, tá ligado? Não, exatamente. Ainda você encontra, por exemplo, caras mais velhos que conseguem discutir, mas é sempre eu abordando a personalidade dele, como eu falei, eu identificar a sua personalidade e conversar sobre aquela baseada naquele estrutura de personalidade. Exatamente. E eu acho que na realidade é até uma limitação minha, eu acho. Não só com pessoas mais velhas, mas com outras pessoas também. Pra mim, eu vou conhecer uma pessoa, a única coisa que eu consigo conversar que eu acho que me dá prazer é falar sobre isso aqui. Tá ligado? Tá conversando. Eu também, mano. Eu acho que essa é uma limitação minha agora também. Porque eu já não me vejo mais interessado em conversar com alguém por muito tempo, falando só tipo assunto de merda, tá ligado? Sim. A gente não parou em nenhum momento. Faz tempo que eu quero falar pra você que eu zerei a porra do God of War e não consegui ainda, tá ligado? Mas você, peraí, você zerou
zerou ou não zerou? Nossa, finalmente, velho. Zerou, finalmente, cara. Difícil, mano. Agora só falta o Red Dead, que está mais... Não, Red Dead eu zerei já. Zerou Falta já? o prólogo só, né? Tá, Prólogo top. difícil. Mas eu zerei muito difícil, sem a barrinha de vida, mano. Eu só fraquejei pra última Valkyria, velho. Porque a última Valkyria tava muito difícil, mano. Eu falei, nossa, tem que ver a vida dessa desgraçada. Ela é vagabunda. Pra ver se eu tô no começo ou não. Porque, mano, eu morri umas 30 vezes pra até aprender, mano. Cara. Eu não, tipo, fui ver vídeo nem nada, tá ligado? Não, sim. Eu fui na Não, raça, nem tem velho. como, eu acho, cara. Sinceramente, mano, o vídeo não vai te facilitar nada, cara. E o vídeo tava diferente, porque eu acho que atualizou o jogo depois. Tinha um golpe que ela tava dando no vídeo e dava pra você dar parry. Mas no jogo, no meu, não tava, mano. Não tava? Esse golpe era sempre Mas vermelho, velho. qual é a dificuldade que você construiu? Difícil? Difícil? Então... E o vídeo que eu vi também era no modo... Tá. Só que como era o vídeo antigo, eu supus que era isso. Ou eu vi o golpe errado. Então os caras trocaram ali. Mas é o mesmo Então os golpe. caras pioraram, então. É mais difícil aí. Deixa mais difícil. Caramba, mano, vagabundo. Nossa, aquela vagabunda desgraçada. Não, mas a última Valkyria é difícil mesmo, mano. Mano, ela é mais difícil que qualquer chefe no jogo, velho. Não é? Eu não senti que tem um chefe no jogo, na verdade. Você mata o Não, Baldur o ali. Baldur. Mas se você considerar assim, tipo, até Dark Souls, Bloodborne, não metia assim também. O youtuber, inclusive, que tava jogando Bloodborne, aí ele bateu sem querer no NPC. Mano, o que ele sofreu? Porque assim, no Dark Souls, Bloodborne, Souls-like, né? O NPC, se você bate no NPC, meu irmão, o NPC vai pegar ranço de você. Ele vai te perseguir, cara. Caralho, que da hora. Ele vai te perseguir sempre. Então ele vai te matar, aí você vai renascer, vai correr atrás de você, foda-se. Nossa, entendeu? Porque você irritou o cara, tá ligado? Aí o cara ficou puto, mano, porque ele bateu sem querer, não sabia que era um NPC amigo. Ele achava que era um inimigo, quando ela bateu. Aí o cara, mano, meu irmão, é o pior chefe de todos. O cara não conseguia livrar do bicho, o bicho corria atrás de você. Mano, eu ia falar, velho, teve vários trechos no God que eu tava jogando. E, mano, tinha uns NPC malditos que eu não conseguia matar, velho. Eu lembro da porra do viajante lá, aquele cara de armadura. No começo era muito difícil matar ele. Eu, pelo menos, não sou tipo aqueles gamers viciados, então demora pra aprender a mecânica certinha, tá ligado? Agora no final eu tô viciadão, mano. Tô rapidão pra fazer os golpes. No começo não, mano. Então, mano, nossa, eu morria várias vezes pra porra das bruxinhas lá que. Mas você escolheu o modo difícil, mano. No modo normal do God of War já é difícil. Eu fui difícil de primeira, mano. Eu tinha jogado. Gostei, velho. Esse youtuber, inclusive, que eu tava vendo, que ele tava jogando Bloodborne, ele jogou também, só que ele jogou só no modo very hard já de primeira. Aí ele foi fazer live e ele tava morrendo no tutorial, cara. É, mano. Aí ele falou, talvez eu acho que não dá pra fazer live disso aqui não, vai demorar muito, cara. Aí ele parou de fazer live, assim. É um desafio hard mesmo, né? É muito difícil, cara. Difícil mesmo. Não, eu comecei, mas isso aí não foi porque o God of War tava. Na verdade, eu comecei de um tempo pra cá a jogar só no hard, mano. Então eu acho o normal muito paia, velho. Eu sempre joguei em modo difícil, tudo aquilo que eu achava que dominava. Tipo, tiro de terceira pessoa, sempre difícil. RPGs, dependendo do tipo de RPG, eu sempre escolhi o modo difícil, porque eu domino essa parada, então eu já sempre coloquei no modo difícil. O único problema é quando eu sinto, por exemplo, e depende da vibe também, às vezes eu não sei se eu quero perder muito tempo em alguma coisa. Se você quer só curtir, aí você bota o normal e vai suave. Por exemplo, Elden Ring, eu tô jogando ele picotado. Eu jogo um pouco, quando eu vou jogando. Mas agora parei. Entrei lá no chefe, lá que tem que matar um chefe, lá depois desse chefe eu sei que vai ter outro. Pode crer. Aí eu falei, cara, eu não sei. Aí eu parei. Tô sem paciência aqui, eu tenho que farmar, sei lá o quê. Aí eu tô sem paciência, eu parei de jogar, vou jogar outra coisa. Tá ligado? Aí eu tô jogando no meu tempo ali, mano. Eu não sei se eu pego o God Ragnarok agora. Eu tenho que jogar o Ragnarok. Que agora é a continuação da história, né? Eu tô zerando o Black agora também. Assim, a jogabilidade bem defasada, assim, mas é gostosinho de jogar, velho. Relembrar essa nostalgia. Nossa, verdade. Eu nunca zerei Black, mano. Eu também não. Eu acho que eu cheguei no final, mano. Eu sempre chegava na última fase e morria, mano. Eu acho que nossa, eu lembro agora... que foi um saco, eu não sabia como lidar. Que é a fase da ponte lá. Isso. Pra mim era um lugar bem fechado. Tem também, acho que tem uma hora que você entra meio que num galpão assim. Porque, mano, era um bagulho. Eu acho que eu também tô com vontade de zerar esse jogo. Da hora, gostosinho, mano. Da hora. Os caras deveriam fazer um remake de Black. Sim, velho. Remake bem feito, mano. Com um jogo É top. que quem fez na época foi a Insomnia. Insomnia? Não. A EA eu acho que distribuiu só. Tá, porque eu sei assim que a EA, tanto que eu odeio a EA por causa disso, mano. Tem um monte de jogos pica que ela zoou as paradas. Nossa, fechou estúdios, mano, que fez jogos clássicos. Esse foi o Papo de Bar, hoje com o Victor Wesley.